Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Kátia Rodrigues. Aqui no meu canal eu costumo lançar mensagens de fé, de otimismo, de esperança. Eu também tenho alguns testemunhos, uns vídeos de testemunho sobre a minha caminhada. E agora eu estou num projeto do estudo de um livro que foi um divisor de águas na minha vida. Né? E para quem já está acompanhando, eu estou na segunda unidade desse livro, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Esse livro eu estudei ele durante 3 anos e realmente ele abriu um leque para eu poder perceber aonde Deus estava agindo, de que forma Deus queria que eu correspondesse à atuação de Deus. Então, foi e continua sendo valioso demais esse livro, mas eu quero que você entenda que aqui não é um método de estudo, não é nenhum programa, e nós não temos que basear a nossa fé e nem colocar nada de demais em cima desse livro. Esse livro ele vai estar nos auxiliando a poder ter um entendimento mais amplo de onde Deus vem agindo. Por isso o nome Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Quem é de nós que não temos vontade de conhecer a Deus e saber qual é a vontade dele, né? Então é justamente isso. Então nós estamos aqui na segunda unidade desse livro e, como eu já falei antes, as unidades tem 5 dias. E essa unidade nós vamos falar a respeito de olhando para Deus. E aí no dia 1 nós vamos falar sobre uma vida centrada em Deus. Nós vamos falar no dia 2 sobre os planos de Deus versus os nossos planos. Isso é muito legal. No número 3, no dia 3, nós vamos falar que Deus ele toma a iniciativa. No dia 4, nós vamos ver que Deus ele fala com o seu povo. E no dia 5, para finalizar a unidade 2, nós vamos falar que Deus ele tem um propósito ao falar. Então eu te convido a entrar nesse estudo e abrir o seu coração. E antes da gente dar início a essa longa jornada, que são aí 12 unidades, todas as vezes você sempre se prepara orando, pedindo ao Espírito Santo que te dê entendimento, discernimento da palavra e que você possa viver e compreender a palavra. Faça sempre o uso da Bíblia e ore antes das atividades. Vamos começar a unidade 2, o dia 1 hoje, em nome de Jesus, e um bom estudo para você. Bom, pessoal, então vamos lá para mais uma unidade. Estamos na unidade 2, que o tema é Olhando para Deus. E em seguida nós vamos dar início ao nosso estudo, que é o dia 1, que diz uma vida centrada em Deus. Antes de darmos início, eu peço para que, como em todos os nossos estudos anteriores, que você pare nesse momento, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações e antes de dar início aos estudos, que você ore pedindo ao Espírito Santo de Deus para que Ele te dê o discernimento, entendimento e compreensão da palavra. Que tudo que você venha estudar no dia de hoje, que o Senhor venha ministrar no seu coração, de forma que você consiga e comece a compreender aonde Deus está agindo. Tá bom? Então vamos lá para mais um estudo de hoje. Olhando para Deus. Eu vou contar aqui um relato onde o próprio autor, ele narra um fato vivido por ele, tá ok? Então ele diz assim: a Igreja Batista da Fé sentiu que Deus ele estava apontando para um ministério no campus universitário. Eu, diz o autor, nunca antes havia trabalhado com estudantes universitários. Nossa igreja também não. O departamento do Ministério e Estudantis, na nossa denominação, recomendou que iniciássemos um estudo bíblico nos dormitórios durante 1 ano.
tentamos iniciar o estudo da Bíblia nos dormitórios e não tivemos sucesso. Certo domingo, reuni os alunos da igreja e disse: essa semana eu quero que vocês prestem atenção para ver onde Deus está atuando no campus universitário e junte-se a Ele. Pediram-me então para explicar melhor. Deus havia colocado 2 versículos no meu coração. Esse relato é o relato do autor. E aí ele diz aqui, em Romanos 3, 10, 11, que diz: como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E João 6, 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não me trouxer. E aí ele continua dizendo: eu expliquei. Segundo esses versículos, ninguém buscará Deus por sua própria iniciativa. Ninguém indagará sobre os assuntos espirituais se Deus não estiver agindo na sua vida. Quando perceber que alguém está buscando Deus ou indagando sobre as coisas espirituais, você com certeza preste atenção, porque estará vendo Deus agir. Aí ele diz que ele continuou falando isso com os alunos: se alguém começar a fazer perguntas espirituais, pare com tudo que você tiver planejado. Cancele todos os planos. Acompanhe essa pessoa e procure enxergar a atuação de Deus nela. Ele diz que naquela semana os alunos da igreja, eles foram procurar onde Deus estava agindo e juntar-se a Ele. Aí ele diz que na quarta-feira, uma das meninas disse assim: pastor, uma menina que estuda comigo há 2 anos procurou-me depois da aula de hoje. Ela disse: acho que você é cristã, preciso conversar com você. Lembrei-me daquilo que o senhor disse. Eu tinha uma aula, mas faltei. Fomos ao refeitório para conversar e ela disse: eu e mais 10 meninas do meu dormitório estamos estudando a Bíblia e nenhuma de nós é cristã. Você conhece alguém que pode liderar esse estudo bíblico para nós? Como resultado daquele contato, iniciamos 3 grupos de estudo bíblico nos dormitórios femininos e 2 no dormitório masculino. Durante 2 anos, havia tentado fazer algo para Deus e falhamos. Durante 3 dias, procuramos identificar onde Deus estava agindo e juntamos-nos a Ele. Que diferença isso fez? Que lindo, né? Poder ver aonde Deus está atuando e você se juntar a Ele e como é que Deus faz toda essa diferença. Então agora sim, vamos dar início ao nosso dia de hoje, o nosso estudo, que aliás é uma plena continuação, né? Hoje é o dia 1 e nós vamos falar de uma vida centrada em Deus. A fim de conhecer e fazer a vontade de Deus, é preciso negar a si mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Uma parte do livro de Gênesis é o relato de como Deus realizou a sua vontade por meio de Abraão. Não é o relato da caminhada de Abraão com Deus. Você percebe a diferença de enfoque. O enfoque da Bíblia é Deus, e a essência do pecado é um deslocamento da vida centrada em Deus para a vida centrada no próprio ego. A essência da salvação é a negação do ego, não uma afirmação do ego. Nós precisamos nos negar a nós mesmos e nos centrar em Deus. Assim, Ele vai ter todo o lugar e vai poder realizar por intermédio de nós os propósitos que Ele tem, né? Então, assim, que nós possamos deixar com que Deus haja na nossa vida e que Ele seja o centro da nossa vida. Então, eu vou colocar aqui para você, e você pode ir acompanhando aí no vídeo, uma vida centrada no eu, uns pontos de referência a isso. Uma vida centrada no eu. É uma vida com enfoque no eu, o orgulho de si mesmo e das suas realizações, a autoconfiança, a dependência de si mesmo e das suas habilidades, a afirmação do eu, a procura conformar-se aos padrões do mundo e aos seus caminhos, ver as circunstâncias de uma perspectiva humana
e uma vida ordinária e egoísta. Agora, uma vida centrada em Deus, é com confiança em Deus, é com dependência de Deus e da sua capacidade de provisão. É uma vida orientada para Deus e na sua atuação. É uma vida humilde perante a Deus, negação do eu, uma busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É buscar conhecer a perspectiva de Deus em todas as circunstâncias e uma vida santa e centrada em Deus. Olha que diferença que faz uma vida sendo centrada no próprio eu e uma vida centrada em Deus, né? Então agora, já diante disso, vamos dar início aí às nossas atividades. Eu quero que você escreva com as suas próprias palavras, definindo o que é uma vida centrada no eu e também o que é uma vida centrada em Deus. Continuando, viver centrado no próprio ego é uma armadilha sutil. Isso faz muito sentido, mesmo falando em termos humanos. Assim como o rei Asa, você pode evitar a armadilha a primeira vez e cair nela mais tarde. Centrar-se em Deus requer uma morte diária do eu e submissão a Deus. Eu vou pedir para que você abra a Bíblia em João 12, no versículo 23 e 24, e que você leia essa passagem, tá bom? Que vai falar sobre o grão de trigo caindo na terra. E aí depois a gente continua dando continuidade. Vamos ver os propósitos de Deus e não os nossos planos. Para ter uma vida centrada em Deus, você precisa orientá-la na direção do propósito de Deus e não para uma consecução dos seus próprios planos. Você precisa buscar ver as coisas da perspectiva de Deus e não da sua própria e distorcida perspectiva humana. Quando Deus começa a fazer algo no mundo, Ele toma a iniciativa de vir a falar a alguém. Por alguma razão divina, Ele preferiu envolver o seu povo na execução dos seus propósitos. Então, agora eu vou pedir para que você responda a 5 perguntas que você vai acompanhar comigo aqui, tá bom? Vamos lá, para a primeira. Pegando a palavra de Deus em Gênesis 6, do versículo 5 a 14, você vai ler e vai me responder. O que Deus estava prestes a fazer quando pediu a Noé que construísse uma arca? Agora você vai pular para Gênesis, no capítulo 18, no versículo 16 a 21, e depois no capítulo 19, no versículo 13, e vai me responder essa segunda questão. O que Deus estava prestes a fazer a Sodoma e Gomorra quando ele veio a Abraão? Agora eu peço para que você abra a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 a 16. E me responde a terceira pergunta. O que Deus estava prestes a fazer quando veio a Gideão? Agora você vai lá em Atos, no capítulo 9, e lê, por gentileza, do versículo 1 ao 16. E responda a quarta pergunta. O que Deus estava prestes a fazer quando apareceu a Saulo, posteriormente chamado de Paulo, na estrada de Damasco? Agora vamos para a questão 5, a última questão. Em cada um desses momentos, qual foi o fator mais importante? Assinale o que a pessoa queria fazer para Deus ou o que Deus estava prestes a fazer. Deus ele estava prestes a destruir o mundo com o dilúvio quando apareceu a Noé. Quando Deus preparou-se para destruir Sodoma e Gomorra, ele contou sobre isso a Abraão. Deus ele veio a Gideão quando estava prestes a livrar os israelitas da opressão de Midian. Deus ele apareceu a Saulo quando chegou a hora de levar a mensagem do evangelho aos gentios por todo o mundo. Então, sem dúvida alguma, o fator mais importante de cada situação era aquilo que Deus estava prestes a fazer.
Deus não pede às pessoas para imaginarem o que querem fazer para Ele. Submeta-se e espere. Nós podemos usar o exemplo de Noé e todos os planos de servir a Deus que ele tinha. Não teria muito sentido diante da destruição que estava por vir? Noé não estava chamando Deus para ajudá-lo a realizar aquilo que sonhava fazer a Deus. Deus não pede às pessoas para imaginarem o que querem fazer para Ele. Nós não podemos sentar-nos e imaginar o que desejamos fazer para Deus e depois chamá-lo para ajudar a realizar a tarefa. O exemplo da Bíblia é que nós devemos nos submeter a Deus e esperemos que Ele mostre o que quer realizar, ou observemos o que Ele está realizando ao nosso redor e juntemo-nos a Ele. Observe, junte-se a Deus. Agora vamos para a nossa revisão. Vou pedir para que você, nesse momento, como nós temos feito em todos os outros estudos, que você pare, você ore pedindo a Deus para que Ele identifique as afirmações ou os versículos que quer que você compreenda, que você aprenda e que você pratique, tá? Então, a seguir eu peço que você fale qual é essa afirmação ou esse versículo mais importante que você leu hoje. Depois você escreva essa afirmação ou este versículo com as suas próprias palavras como uma oração de resposta a Deus. Depois, eu quero que você responda para mim o que Deus quer que você faça em resposta ao estudo de hoje, tá bom? E aí que você copie o seu versículo bíblico da semana na linha abaixo. Eu vou deixar para você qual é o versículo que nós vamos fazer durante essa unidade 2. No início do vídeo, eu esqueci de pedir para que você faça isso. Então, eu vou colocar identificando esse ponto, tá bom? O versículo desse estudo da unidade 2 para que você decore. Bom, vamos para o resumo? Para conhecer e fazer a vontade de Deus, preciso negar a mim mesmo e ter uma vida centrada em Deus. Eu preciso reorientar a minha vida na direção de Deus. Eu preciso focar a minha vida na direção dos propósitos de Deus e não na consecução dos meus próprios planos. Eu preciso buscar ver as coisas das perspectivas de Deus e não da minha própria. Preciso esperar até que Deus mostre aquilo que deseja realizar por meio de mim. Eu procurarei observar a atuação de Deus ao meu redor e juntar-me a Ele. E assim, pessoal, a gente dá por fim esse estudo de hoje, o dia 1 da unidade 2. E eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha entendido e compreendido o que Deus já está fazendo ao seu redor e que você venha juntar-se a Ele e que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar no seu coração e a cada dia deixar mais claro o que Deus está fazendo ao seu redor. Então vamos continuar firmes nesse propósito, porque com certeza o Senhor tem se alegrado de você. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.